O fato de não haver resposta para a pergunta ele gritou, por que eu sofro? O homem, o animal mais corajoso e mais sujeito ao sofrimento, não nega o sofrimento como tal, ele o deseja, até o procura, desde que lhe seja mostrado um sentido, uma finalidade para o sofrimento. A falta de sentido do sofrimento, e não o sofrimento, foi a maldição que pairou sobre a humanidade até agora. Nietzsche aponta que o problema do sofrimento é a sua falta de sentido, e não o sofrimento em si. É difícil negar que viver é sofrer, desde que não queiramos dizer que viver é apenas sofrer. Para muitos, é muito mais fácil sofrer do que encontrar alegria, paz ou felicidade. Contudo, o que se entende por sofrimento? O sofrimento pode ser psicológico ou físico. Sob o sofrimento mental encontramos depressão, ansiedade, medo, solidão, tristeza, estresse, tédio, fracasso, mal-estar existencial e muito mais. Embora estes admitam graus, pode-se argumentar que qualquer grau de qualquer um deles constitui sofrimento. A dor é o paradigma do sofrimento físico, e alguém pode ser esfaqueado ou sofrer um pequeno corte, sentir fome, que pode variar de um leve desconforto à dor real, sentir muito calor ou muito frio, e assim por diante. À medida que vivemos, conhecemos mais tipos de sofrimento. Dostoiévski observa o valor do sofrimento numa sociedade que tenta desesperadamente aboli-lo e substituí-lo pela felicidade eterna, já apenas para afundar ainda mais na dor e no sofrimento. O sofrimento faz parte da condição humana e seríamos muito mais felizes se o aceitássemos tal como é. Ele nos adverte contra aqueles que querem eliminar o sofrimento, e derrama sobre o homem todas as bênçãos terrenas, afoga-o num mar de felicidade, de modo que nada além de bolhas de felicidade possam ser vistas na superfície, dá-lhe uma prosperidade econômica tal que ele deveria ter nada mais para fazer senão dormir, comer bolos e ocupar-se com a continuação de sua espécie, e mesmo por pura ingratidão, por puro despeito, o homem pregaria alguma peça desagradável a você. Tudo o que Dostoiévski havia alertado tornou-se realidade na Rússia, a utopia do comunismo e a sociedade cada vez mais nihilista e ímpia acabou causando milhões e milhões de mortes. Para Carl Jung, o mundo comunista tem um grande mito. Ele expressa o arquétipo sonho com uma idade de ouro, ou paraíso, onde tudo é fornecido em abundância para todos. Cada sociedade tem a sua ideia do paraíso arquetípico ou da idade de ouro que, acreditasse, existiu e existirá novamente. Ele escreve, inconscientemente, então, nós também acreditamos no estado de bem-estar social, na paz universal, na igualdade do homem, nos seus direitos humanos eternos, na justiça, na verdade e no reino de Deus na terra. A triste verdade é que a vida real do homem consiste num complexo de opostos inexoráveis, dia e noite, nascimento e morte, felicidade e miséria, bem e mal. Nem sequer temos a certeza de que um prevalecerá sobre o outro, de que o bem vencerá o mal ou de que a alegria vencerá a dor. A vida é um campo de batalha. Sempre foi e sempre será, e se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Como Jung aponta, não se pode ter felicidade sem miséria. Nietzsche vai ainda mais longe, mas e se o prazer e a dor estivessem tão intimamente ligados que aquele que deseja a maior quantidade possível de um deva também ter a maior quantidade possível do outro, que aquele que deseja experimentar o elevado júbilo celestial também deve estar pronto para ficar triste até a morte? O sofrimento e a alegria são inseparáveis e para desfrutar de uma grande alegria é necessário submeter-se à possibilidade de um grande sofrimento. Nietzsche menospreza a preferência pelo conforto em detrimento da dor. Quem o adora o conforto sabe pouco sobre a felicidade, pois a felicidade e a infelicidade são gêmeas, ou crescem juntas ou permanecem pequenas juntas. No entanto, isso não significa que a felicidade seja uma justificativa para o nosso sofrimento. Nietzsche escreve, quanto mais vulcânica for a Terra, maior será a felicidade, e mais seria ridículo dizer que esta felicidade justificasse o sofrimento por si só. Para Nietzsche, a grandeza humana é uma meta, mas a felicidade humana não é. É o sofrimento, e não a felicidade, que torna a grandeza. Visto que, para começar, a felicidade não deve ser desejada em vez do sofrimento, qualquer felicidade que resulte da terra vulcânica não justificará o nosso sofrimento.
Mas os aspectos do sofrimento que melhoram a vida dão significado ao sofrimento porque a grandeza humana é mais desejável do que a felicidade humana. Ele escreve: vocês querem, se possível, e não há mais loucura ou se possível, ou abolir o sofrimento, e nós? Realmente parece que preferiríamos que fosse mais alto e pior do que nunca. O bem-estar como você o entende, e isso não é um objetivo, isso nos parece um fim. Um estado que logo torna o homem ridículo e desprezível, e que torna desejável a sua destruição. A disciplina do sofrimento, do grande sofrimento, e você não sabe que somente esta disciplina criou todas as melhorias do homem até agora? Para Nietzsche, é preciso abraçar o sofrimento em vez de tentar evitá-lo, pois é a causa da grandeza humana. Sempre haverá pedras no caminho à nossa frente, elas podem ser pedras de tropeço ou trampolins. O sofrimento permeia a vida, porém, nem todo o sofrimento do nosso dia a dia traz consigo a questão do sentido. Alguém pode estar com muita fome antes do jantar, mas esse sofrimento não clama por significado. É o sofrimento mais profundo, e a perda de um dos pais, o mal-estar existencial, a depressão, etc., e que nos faz perguntar: por que sofro assim? Para que serve isso? O objetivo é encontrar um significado para o sofrimento. Victor Frankl escreve: de alguma forma, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado, como o significado de um sacrifício. É por isso que o homem está até disposto a sofrer, com a condição, é claro, de que o seu sofrimento tem um significado. Frankl fundou a escola de logoterapia, após ser libertado dos campos de concentração na Alemanha. Ele acredita que a principal força motivacional no homem é a vontade de sentido. Ele viu o sucesso de seu livro A Busca do Homem por Sentido como um sintoma da neurose de massa dos tempos modernos, já que o título prometia lidar com a questão do significado da vida. Para Frankl, uma das 3 maneiras de encontrar sentido na vida é pela atitude que assumimos em relação ao sofrimento inevitável, as outras 2 são trabalhando ou realizando uma ação e pelo amor. Quem não suporta o sofrimento e tenta evitar o inevitável está fadado a acabar no desespero existencial e no niilismo. A morte é tão bem-vinda quanto não há propósito para viver. Como aponta Dostoiévski, só há uma coisa que temo: não ser digno de meus sofrimentos. Também encontramos significado por meio de conquistas ou realizações em nosso trabalho e, finalmente, amando outro ser humano, a única maneira de compreender o âmago mais íntimo da personalidade de outra pessoa. Nietzsche afirma: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Essa falta de o porquê viver o pode levar ao suicídio. Camus escreve: há apenas um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio. Julgar se vale ou não a pena viver a vida equivale a responder à questão fundamental da filosofia. Camus acredita que uma resposta ao absurdo da vida é o suicídio. Matar-se é uma confissão de que a vida é demais, que é incompreensível ou que não vale a pena. O ato suicida está ligado à ideia de que a vida não vale a pena ser vivida porque não tem sentido, o que implica a ausência de qualquer razão profunda para viver e a inutilidade do sofrimento. No entanto, nossa reação natural é fugir do desconforto e da dor. Então, deveríamos procurar abolir o sofrimento tanto quanto possível, eliminando a sua causa, ou deveríamos tentar mudar a nossa atitude em relação ao sofrimento, de modo que ele não seja mais visto como sempre e indesejável? As respostas a estas questões não precisam de ser mutuamente exclusivas. É bem possível que procuremos evitar o sofrimento tanto quanto possível, mas dado que inevitavelmente ainda sofreremos, não veremos necessariamente esse sofrimento como totalmente indesejável. No entanto, para Nietzsche, esta não é realmente uma opção. Pode-se ver o sofrimento como indesejável, que, como veremos, em última análise, utiliza meios prejudiciais para dar sentido ao sofrimento humano, ou pode-se afirmar todos os aspectos da vida como um mero ato de vontade dar sentido ao sofrimento através do reconhecimento do seu papel necessário no crescimento humano, florescimento e grandeza. Assim, é a nossa atitude em relação ao sofrimento que precisa ser modificada. Deveríamos modificá-lo para que não vejamos mais o sofrimento como algo a ser evitado.
Nietzsche acredita que a primeira tentativa da humanidade de resolver a falta de sentido do sofrimento foi através do ideal ascético, a renúncia aos prazeres terrenos em favor de uma vida simples, abnegada e abstinente. Foi um meio para o vazio que rodeava o homem, a falta de sentido do sofrimento, deu-lhe um sentido, e qualquer sentido é melhor do que nenhum sentido. Para Nietzsche, trouxe à vida um sofrimento mais venenoso, pois é uma vontade oposta à vida. Uma característica central do ideal ascético é a sua avaliação negativa da vida. Esta vida e este mundo devem ser transcendidos, usados apenas como uma ponte ou para outra existência. O ideal ascético teve sucesso porque foi o único ideal até então, porque não tinha rival. No entanto, os humanos são criaturas de desejo cujos instintos vão contra o ideal ascético. Vendo isso, o sacerdote asceta afirma que o sofrimento é um castigo por ir contra o ideal ascético. Você está cheio de pecado segundo o cristão, ou você está cheio de ignorância e desejo, de acordo com o budista. O homem é levado a se sentir culpado, o homem como pecador merece sofrer. Com isso, o sofrimento não apenas adquire significado, mas também acolhe mais sofrimento. Através da feitiçaria do sacerdote asceta, já não se protestava contra a dor, tinha-se sede de dor ou mais dor. Mais dor. Clamou o desejo de seus discípulos iniciados durante séculos. O ideal ascético é um meio de lidar com a exaustão e o desgosto pela vida. Provoca uma espécie de hipnotização, algo semelhante à hibernação dos animais. Afastamo-nos, tanto quanto possível, do trânsito da vida com todos os seus inevitáveis acidentes dolorosos, tentando entrar nesta espécie de sono profundo e libertar-nos do sofrimento, mas ao custo de efetivamente nos afastarmos deste mundo. Nietzsche argumenta que o asceta não cura sua falta de sentido, ele apenas adverte com drogas mortíferas e hipnotismo, causando ressentimento, o complexo de inferioridade que dá lugar à vingança, e que se encontra em todos aqueles que estão infelizes e doentes, para onde é direcionado. Contra os felizes e saudáveis. É uma vingança imaginária. O sacerdote asceta vê o ressentimento como perigoso se for deixado para acumular, já que o sofredor naturalmente procura um culpado para culpar pelo seu sofrimento. Para evitar isso, o sacerdote asceta redireciona o ressentimento por meio da mentira, em vez de dizer que os são a causa do seu sofrimento, informa aos miseráveis, aos doentes que eles próprios são a causa do seu sofrimento. Eu sofro, e isso deve ser culpa de alguém, e assim pensa toda ovelha doente. Mas o seu pastor, o sacerdote asceta, diz-lhe: é verdade, minhas ovelhas, deve ser culpa de alguém, ou mais tu mesmo és o mesmo. É aqui que o sacerdote asceta fornece ao sofredor não apenas um meio para amortecer a dor, mas também um significado para o seu sofrimento, a resposta para o porquê sofro. No início, a culpa atua como um narcótico para o sofrimento, mas acaba aumentando o sofrimento por meio do intenso sentimento de culpa. O sacerdote asceta faz com que o sofredor descarregue suas emoções contra si mesmo. Todos os doentes e enfermos lutam instintivamente por uma organização de rebanho como meio de se livrar de seu descontentamento e sentimento de fraqueza. O indivíduo se distrai de suas próprias preocupações, concentrando-se nas necessidades e no bem-estar da comunidade. Tudo isso é encorajado pelo sacerdote asceta. Os 3 lemas do ideal ascético são pobreza, humildade, castidade. Então, o que Nietzsche propõe como ideal alternativo para dar sentido ao sofrimento? Ele afirma que faltava um contra-ideal até Zaratustra, e a concepção fundamental de Assim falou Zaratustra é a ideia do eterno retorno, esta fórmula mais elevada de afirmação que é de todo atingível. O eterno retorno supõe que alguém gostaria de repetir a vida eternamente, aceita cada dor e cada alegria e cada pensamento e cada suspiro e tudo indizivelmente pequeno ou grande em sua vida. Esta é a alternativa ideal para quem a dor não é considerada uma objeção à vida e algo a ser evitado. No entanto, Nietzsche acredita que esta tarefa é apenas uma possibilidade para os mais elevados afirmadores da vida que abraçaram o sofrimento. Assim, existem 2 possibilidades para o ideal alternativo: aceitar o sofrimento como um meio para a grandeza humana, e apenas aquele que o fez poderia aceitar a segunda possibilidade, aceitar o eterno retorno.
Agora podemos responder à pergunta o porquê sofro, com eu sofro, não como castigo, mas para me tornar melhor e mais forte. Sofrimento e condições adversas são necessários para tornar um indivíduo grande e frutífero. A superação de situações dolorosas pode ser física, psicológica ou ambas, e muitas vezes ganhar-se uma força mental, uma força de vontade. A respeito do sofrimento profundo, Nietzsche escreve que quase determina a ordem de classificação quão profundamente os seres humanos podem sofrer. O sofrimento profundo torna nobre e ele separa. A ordem de classificação supõe que os humanos são fundamentalmente desiguais em suas capacidades devido à sua constituição fisiológica, que afeta tanto suas capacidades físicas quanto mentais. Esta desigualdade se manifesta de modo que existem tipos superiores e tipos inferiores. Aqueles que estão predeterminados a serem fortes o suficiente para sofrerem bem são separados dos tipos inferiores, na medida em que estes últimos não sofrem bem. Uma parte do sofrimento é que a pessoa se torna nobre por meio dele. Tendo sofrido profundamente, o sofredor adquire um conhecimento de lugares terríveis que só ele conhece, ele tem orgulho de seu conhecimento. Ele não precisa ter pena. Essa nobreza está presente em quem sofre bem, por quem está em posição superior. Os tipos inferiores também adquiriram conhecimento de lugares terríveis, mas em vez de sentirem orgulho, sentem medo e anseiam pela piedade e segurança dos outros. Alguém com uma alma nobre tem reverência por si mesmo. Esta fé em si mesmo se justapõe à fé religiosa. O tipo superior tem fé em si mesmo e em suas capacidades, ele não precisa da ajuda dos outros para suportar o seu sofrimento, nem precisa da piedade deles. Na medida em que alguém tem essa fé em si mesmo, ele se distingue daqueles de posição inferior. Além de sofrer e ter fé em si mesmo, o tipo superior assume voluntariamente o máximo de responsabilidade possível, enquanto o tipo inferior prefere assumir o mínimo de responsabilidade possível, pois é, na melhor das hipóteses, desconfortável. Contudo, se alguns indivíduos estão predispostos a sofrer bem e outros mal, e se o sofrimento pode ser significativo para as suas qualidades de melhoria de vida, e aqueles que sofrem mal não conseguem encontrar oportunidades para melhorar o sofrimento, então o ideal alternativo de sofrimento não será igualmente disponível para todos. Portanto, somente o tipo superior pode evitar tanto o niilismo quanto o ascetismo. O ideal ascético ainda tem um papel a desempenhar como principal meio para a maioria das pessoas evitar o niilismo. Viver é sofrer, poder abraçar a própria vida significa poder abraçar o próprio destino como criatura que nasceu para sofrer. Ver o nosso sofrimento como significativo pelos seus aspectos necessários e de melhoria da vida deveria significar uma rejeição do niilismo. Além disso, se associarmos este ideal alternativo ao eterno retorno, afirmaremos a vida no seu ápice, e minha fórmula para a grandeza de um ser humano é amor fati, e que ninguém queira que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem em tudo. Eternidade.